Bom, aluno, voltando à disciplina de Biomedicina Forense, a unidade 2, vai tratar de outras áreas da forense. Meu nome é Rafael e vamos falar um pouco sobre as diferentes áreas da Biomedicina Forense. Inicialmente, vamos falar aí sobre a balística forense. Na balística forense, a princípio, nós temos que conhecer um pouquinho sobre as armas de fogo e as munições. No caso, as armas de fogo, elas são classificadas de acordo com a alma do cano, ou seja, se internamente ao cano da arma, esse cano ele é raiado, liso ou misto. Se você observar na figura ao lado, dá para verificar um cano raiado e um cano liso, ou seja, essa arma é configurada como de alma mista, tá? Então tem as duas configurações aí do cano, tanto raiada como lisa. Outra forma de classificar as armas seria o sistema de carregamento. Então, como que essa arma é recarregada? Através, no caso, anticarga, ou seja, é carregada pela parte anterior do cano, ou retrocarga. A recarga em si se dá pela extremidade da arma. Ainda na classificação das armas, elas são diferenciadas através do seu sistema de inflamação. Então, o que seria esse sistema de inflamação? Seria o que inicia a combustão da munição e, consequentemente, o disparo do projétil. Então, nesse sistema de inflamação das armas, existem armas que esse início da combustão em si é dado através de um atrito, uma faísca, tá? Ou ainda pelo impacto do precursor, que esse, no caso, o precursor em si, ele seria uma região da arma, e esse precursor, a partir do momento que ele bate na espoleta, ele aciona uma mistura e essa mistura vai levar à combustão, normalmente da pólvora, para aí sim poder acontecer o disparo do projétil propriamente dito. E ainda, em relação à classificação das armas de fogo, como elas funcionam. Então, se é tiro unitário, a pessoa, no caso, dá um tiro, precisa recarregar a arma, outro tiro, recarrega a arma. Então, nos casos aí de armas de fogo unitária, no máximo são dois disparos, tá? Para, posteriormente, o carregamento. Já nas armas de repetição, são vários disparos, ou seja, mais de 2 disparos antes de carregar essa arma novamente. Então, dentre aí as armas de repetição, existem as não automáticas, as semiautomáticas, as automáticas, no caso aí, as não automáticas seriam os revólveres, 38, as semiautomáticas, a .40, por exemplo, a pistola, e a automática seriam as metralhadoras, tá? Em relação ao unitário, aí seria uma carabina, uma espingarda, tudo bem? Bom, conhecendo um pouquinho sobre as armas, precisa ser conhecido também um pouco sobre a munição, como que ela é constituída. Então, no caso, a munição em si, ela é constituída de um estojo, aonde dentro desse estojo existe substâncias, no caso aí a pólvora em si, tá? Que vai ser responsável pela combustão e a propulsão aí do projétil. Na extremidade desse estojo existe a espoleta, aonde ocorre o impacto, o choque mecânico do precursor nessa espoleta. Dentro entre a espoleta e a câmara, onde encontra-se a pólvora, existe uma mistura iniciadora em que, uma vez com esse choque mecânico, é acionada essa mistura iniciadora e aí sim ocorre a combustão e a propulsão, ou seja, o disparo do projétil, tá? Muitas pessoas, principalmente as que não conhecem sobre armas de fogo, acham que
toda, né, primeiro a definição, né? Muitos chamam, né, uma munição em si de bala. Então, nós da área policial, a gente caracteriza, né, bala, que seriam doces, e a munição, que é literalmente, né, o estudado pela balística. E muitos acham que quando ocorre um disparo de arma de fogo, toda a munição é impulsionada para fora da arma, em direção à pessoa, né, à vítima, propriamente dita. E, na verdade, o que atinge a vítima seria apenas o projétil, tá? O estojo em si, né, para aqueles também que observam aí, que assistem os filmes, as séries CSI da vida, e podem observar, a cápsula em si, o estojo em si, ele é deflagrado, né, a partir da deflagração, ele cai na lateral. A arma, vamos dizer assim, elimina o estojo lateralmente. E o que realmente sai pelo cano para atingir a vítima em si seria o projétil. Bom, conhecendo um pouco então sobre munição e armas de fogo, entra, né, literalmente aí a balística forense. O que a balística forense tem como intuito? Identificar, individualizar armas e munições, tá? Normalmente utilizadas em crimes. Essa identificação ela pode ser direta ou imediata, que seriam as características dessa arma de fogo. Então, né, a espécie, se é uma pistola, se é um revólver, o cano, se é raiado, se é liso, se é misto, características realmente da arma de fogo, tá? Que seria a identificação direta. E da munição, seriam as impressões do fabricante no estojo, os sulcos, tudo bem? Então, seriam as características da arma e da munição. Já a identificação indireta ou imediata seriam o que é provocado após a combustão, né? Então, no caso, resíduos e resquícios de materiais oriundos da combustão, fragmentos do projétil e, além de tudo, algumas características também peculiares aí na parte de identificação indireta e imediata. No caso da indireta e imediata, encontra-se o confronto balístico, o confronto balístico microcomparador. Normalmente, toda análise forense ela é comparativa a outro material. Então, no caso aqui, o confronto balístico microcomparador precisa ter um estojo, um projétil, que, né, é coletado, por exemplo, no local do crime, e posteriormente, caso venha a coletar, né, a ser apreendida uma determinada arma, verifique-se depois de utilizar essa arma nos institutos através, né, dos tanques de água, como você pode observar aí na figura, em que o perito em si, para fazer a microcomparação, ele precisa, né, do estojo ou do projétil que foi encontrado no local do crime com o material, né, o estojo e o projétil conseguido através desse disparo dentro de tanques, tá? E aí, nesse confronto balístico, o que o perito ele vai observar? As ranhuras, né, as veias formadas tanto no projétil como no estojo. Tá? Então, a arma em si, né, ela é individualizada, tanto a arma como a munição, de acordo com o que ocorre após o disparo. Então, na combustão em si, na movimentação desse projétil, dessa cápsula dentro da arma de fogo, observa-se algumas ranhuras, né, particulares e peculiares daquela arma. E essas ranhuras podem se dar devido a vários fatores, como, por exemplo, desgaste do cano ou até mesmo algum problema na fabricação. Tá? Então, isso individualiza tanto a arma como a munição na hora da análise do confronto balístico. Outro estudo feito pelos peritos, e esse estudo sim já no local do crime, tá? Seria o efeito do tiro, que ele pode ser, né, um efeito primário, que é aquele efeito em que ocorre o interrompimento da trajetória do projétil.
Esse interrompimento ele pode ocorrer devido, por exemplo, a um objeto inanimado, tá? Uma parede, ou ainda o próprio corpo da vítima. E os efeitos secundários, tá? Que seriam os efeitos secundários? Os efeitos secundários seriam os resquícios aí da combustão, né? Fragmentos, produtos derivados da combustão. Então, tudo isso vai entrar e se enquadrar aos efeitos do tiro secundário e também a trajetória em relação à angulação e a própria trajetória do projétil. Essa trajetória em si, o perito no local do crime, ele pode observar através de lasers, né, aquelas canetinhas a laser, né, de infravermelho, ou ainda através de hastes flexíveis e varetas. Então, esses equipamentos são utilizados pelo perito justamente para verificar a trajetória do disparo da arma de fogo, tá? Isso no local do crime. Bom, para finalizar essa parte da balística, vamos falar sobre uma questão interativa, né, descrita por mim para fixar o conteúdo. Então, no caso, essa questão, né, em uma cena de homicídio por arma de fogo, uma vez que a gente está tratando sobre balística, foram encontrados vários estojos deflagrados e próximos ao local. E próximo ao local, em um terreno baldio, uma pistola possivelmente utilizada no crime. Os peritos recolheram tanto os estojos quanto a arma para análise de confronto balístico, bem como os projéteis retirados do corpo da vítima após a necrópsia. Em relação à balística, podemos afirmar: alternativa A, a identificação direta consiste no confronto balístico microcomparativo. Alternativa B, no confronto balístico, a análise microscópica do projétil, do estojo e da espoleta verifica as impressões, como moldes das raias e eventuais defeitos do cano que são formados após o disparo. Alternativa C, na identificação indireta, verificam-se as dimensões, as características, espécie, revólver, pistola, etc., raiamento, calibre, comprimento do cano, capacidade, acabamento, entre outras, e as características impressas pelo fabricante. Alternativa D, as impressões formadas no projétil, no estojo e na espoleta, após o disparo, não individualizam as armas de fogo. E alternativa E, os projéteis retirados do corpo da vítima seriam relatados pelos peritos como sendo efeito secundário. Já votamos.